Salmo 84. Saudade do tempo. Vamos ler juntos o Salmo? Vamos ler juntos, vamos intercalar. Leia os versículos pares, por favor. Salmo 84, Salmo dos filhos de Corá. Saudades do templo, diz assim a palavra do Senhor. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual passando, leia por favor, leia, perdão. O qual passando pelo vale árido, faz dele um manancial que venha sendo nome ao primeiro chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois os dias necessários valem mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, que fez o homem que em ti confia. Aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor, pela felicidade que temos de estar na tua casa. Queremos fazer aquilo que dizem esses salmistas. Bem-aventurados os que moram na tua casa, habitam na tua casa, porque te louvam perpetuamente. Oh Deus, oh Deus. Vamos declarar isso. Bem-aventurados aqueles que habitam.
se reúne com o seu povo hoje. Obrigado, Senhor. Que privilégio, Jesus. Que privilégio. Jubilosos estamos na congregação. Por isso queremos render a Ele os nossos louvores. Rendemos a Ti, Senhor. Glória, força e honra. Rendemos a Ti. Glória, força e honra. Adoramos a Ti. Pois és digno, Senhor. Certeza que estás neste lugar.
meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se converter,
Senhor, eu não sei o que fazer. Nós não sabemos o que fazer. Nós não sabemos para onde ir. Nós não sabemos os rumos. Mas nós confiamos naquele que sabe e conhece todo o futuro. Nós não conhecemos, mas tu sabes, tu conheces. Nós confiamos em ti. Nossa esperança está em ti. Os rumos do Brasil estão nas tuas mãos. A economia está nas tuas mãos. Se o Senhor quiser, hoje ainda, os produtos são inflacionados a valores tão estratosféricos que nós vamos entrar em caos. Mas também, se o Senhor quiser, no dia seguinte, Ele abaixa o preço, Ele faz tudo entrar em normalidade. É Ele quem agita os mares e é Ele quem promove a bonança. É Ele quem faz a ferida, é Ele quem fecha a ferida. É Ele que sabe todos os rumos, Ele tem o controle de tudo. E a única esperança que nós temos é de saber que nenhum fio da nossa cabeça cai sem que Ele não saiba. Obrigado, Jesus. A tua palavra diz que nós valemos mais do que muitos pássaros. Nós te damos graças por isso, porque os pássaros não pecam, os pássaros não te desobedecem, os pássaros não vivem em rebelião contra ti, mas nós vivemos. E a tua palavra diz: Jesus declarou: vocês valem mais que muitos pássaros. Você vale mais que animais. Apesar de ser quem somos, apesar da nossa maldade, apesar de nós sermos pecadores, Cristo veio reconstruir a imagem e semelhança de Deus em nós. Somente nele está toda a nossa esperança, toda a nossa segurança, toda a nossa confiança. A nossa vida está nas tuas mãos. Estamos nas tuas mãos. Santo Deus. Obrigado, Jesus. Se o meu povo, a palavra que Deus deu para Salomão foi: se o meu povo. Em Joel, nós vemos Joel recebendo de Deus uma convocação solene. Não foi um convite. Deus convocou o seu povo novamente a entrar no templo, a não rasgar as suas vestes, mas rasgar o seu coração. E Ele mandou que todos fossem ao templo. Chamem a todos, até as mulheres que amamentam devem ir ao templo. Ele fez a santa convocação, chamando pessoas que tinham acabado de se casar. Chame o noivo e a noiva, chame os anciãos, chame os servos e as servas, chame todo o meu povo e humilhe-se na minha presença. E chorem os ministros. Meus irmãos, nós estamos num tempo que deveríamos estar chorando, clamando, suplicando, invocando, nos envergonhando. Mas eu creio que nós não estamos lutando dessa maneira, estamos lutando contra as águas. Precisamos dele. Precisamos de ti, Senhor.
corpo, Senhor Jesus. Muito obrigado. Eu não sou a cabeça da igreja. Eu nem sequer sou o pescoço da igreja. Eu sou simplesmente membro do teu corpo. Tu és o centro, tu és a cabeça da igreja. Tu és o dono da igreja. A direção de tudo está nas tuas mãos. A direção de tudo está em ti, Senhor. Te louvamos, te bendizemos. Amém. Antes de você sentar, pode dizer assim ao seu irmão: somos corpo. Corpo de Cristo. Somos corpo de Cristo. Aleluia. Bendito Deus. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo, por favor. Em 2 Samuel, capítulo 6. 2 livro de Samuel, capítulo 6. Gostaria de ver contigo uma passagem. Alguns têm certa dificuldade com essa passagem, né? Vamos aqui, por favor. Versículo 1 diz assim: tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. Dispôs e com todo o povo que tinha consigo partiu para Baalá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro. Quero que você preste bastante atenção nesse carro novo, porque esse carro novo está completamente errado. Nós vamos ver. E levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos de pau de faia, com harpas, com saltérios, com tamboris, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá, até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a minha arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E o Senhor abençoou e o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Feche os seus olhos. Senhor amado, muito obrigado, Pai Celestial, por este irromper
do teu poder, do teu caráter, da tua força, da tua manifestação. Muito obrigado, Deus, por nos mostrar, por nos revelar quem tu és, através da tua palavra. E conhecendo mais de ti, nós te amamos cada vez mais. Você pode dizer comigo? Conhecendo mais de ti, eu te amo cada vez mais. Amém. Que texto difícil. Que passagem um tanto quanto é aquela passagem que encerra a festa, acaba com qualquer festa. Está todo mundo alegre, está todo mundo feliz, estão festejando com toda alegria, com toda sorte de instrumentos, e de repente, por causa de uma pequena irreverência, um homem morre e acaba a festa. Quem acabou com a festa? Deus acabou com a festa. Acabou com essa festa que não está certa. Colocou em ordem uma festa que não estava de acordo com a sua vontade. E ele fez isso com o cortejo de um homem que era um homem segundo seu coração, Davi. Se com um homem que é segundo seu coração, Deus age dessa forma, imagina conosco, que muitos estão vivendo extremamente distraídos nos dias de hoje. Extremamente distraídos. Entretidos. Outros não, eu sei. Há pessoas que estão atentas, há pessoas que estão alertas, há pessoas que estão vigiando e orando. Não só orando, vigiando e orando. Há pessoas assim. Mas o que está acontecendo aqui é Deus falando: não é assim, não foi assim que eu planejei, não foi essa ordem que eu dei para que se transportasse a minha arca. Nós temos aqui um carro novo, e não vou ler não, mas se você quiser verificar, em Êxodo, capítulo 25, versículo 14, não abra a Bíblia agora, por favor, anote esse texto. Êxodo, capítulo 25, versículo 14, Josué, capítulo 6, versículo 6. Esses dois textos, eles dizem como se deve levar a arca. Eu não quero nem me ater somente aqui ao Antigo Testamento, muito pelo contrário, o meu desejo é chegar até os dias de hoje, mas para isso eu quis ir lá atrás mesmo. Eu não, Deus quer falar conosco, é Deus que está falando conosco. É muita pretensão eu dizer que Deus está fazendo alguma coisa por meu intermédio. Meu irmão, Ele usa quem Ele quiser. Ele usou uma mula. Que eu seja a mula que Deus usa para falar contigo. Mas é Deus que está falando. É Deus que está falando aqui. Percebe que no meio dessa alegria, parece que está tudo bem, parece que está tudo certo, parece que as coisas estão andando às mil maravilhas, parece que Deus está feliz, só que não está. Parece que Deus está se agradando desses louvores, só que não. Nem um pouco. E não está ao ponto desse homem fazer algo, tomar uma atitude que aparentemente parece uma boa intenção, parece uma boa ação. Ele colocou a mão na arca,
arca para segurar a arca, porque se ele não fizesse isso, aí seria mesmo trágico. Aí seria trágico, mas está sendo trágico de todas as formas. A maneira de se levar a arca não era com carro novo, não era com bois. A maneira que Deus age, meu irmão, Deus não se atualiza, Deus não se inovou, Deus não mudou, Deus não tem sombra de variações, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Sua palavra não muda, sua palavra não passa. Quando eu era adolescente, eu gostava de ouvir um homem, eu não vou nem falar o nome dele, e provavelmente muitos aqui sequer conhecem, mas eu ouvi um homem que eu tinha um apreço imenso por esse homem. Eu considerava esse homem assim, a boca de Deus, até um momento que ele falou que o Deus do Antigo Testamento não é o Deus do Novo Testamento. Quando ele falou isso, eu que nem tinha tanto conhecimento, tinha conhecimento bíblico, mas não tão aprofundado, não me aprofundando mais um pouco, eu mesmo me assustei, e eu era só um adolescente. Se você tiver a palavra de Deus, se você conhece a palavra de Deus, se você medita nela, se você ama a palavra, se você ama a lei de Deus, se você tem anseio por conhecer e prosseguir em conhecer a Deus, dificilmente você vai ser enganado. Eu não estou falando só de conhecimento para conhecer, não. É conhecimento de quem ama a Deus e conhece a sua vontade. Duas coisas que jamais deveriam ser desconectadas, mas hoje em dia são. Mas quando eu ouvi esse homem dizendo que o Deus do Antigo Testamento não é o mesmo Deus do Novo Testamento, ele chegou a um ponto ainda maior. Ele disse que o Deus que na verdade não é Deus que provoca a tsunami, é a natureza, a mãe natureza, como uma força isolada em si mesmo, como se fosse um ser que independe de Deus, que tem seus livre-arbítrios, que age conforme a sua vontade, a mãe natureza. Quando eu ouvi isso aí, eu já concluí uma coisa. Calma aí. Esse homem que eu pensava que era um homem temente, um servo temente, uma boca de Deus, ele não conhece a Deus. Ele não conhece a palavra de Deus. Eu queria que você pensasse da seguinte forma. Você acha que um Deus que tem minuciosamente os padrões estabelecidos para a construção do templo? Você lembra da construção do templo? Se você ler os livros da lei, você vai ver que Deus deu instruções específicas, medidas específicas para a construção do templo. O tabernáculo deveria ser com tal medida, todos os utensílios do templo foram todos direcionados por Deus. E olha aqui o que está acontecendo aqui. A locomoção da arca, o deslocamento da arca, ela tinha um padrão. Eram homens que deveriam carregar a arca, não deveriam ser animais. Não deveria se inovar esse culto a Deus. Isso faz parte do culto a Deus. Isso aqui faz parte de a forma de se cultuar a Deus. E tem muitas pessoas hoje que falam, não, Deus não está muito preocupado com a forma. Está preocupado sim. Deus está preocupado com a forma e com a essência do culto. Deus olha o culto em espírito e em verdade. Deus está preocupado com o seu interior e com o seu exterior. Deus está vendo tudo. E Ele não está gostando de muita coisa. E a gente pensa que o lugar que está em festa, que o lugar que está lotado, que o lugar que explode e irrompe em louvores, que Deus está satisfeito. E aqui, rei Davi, Deus não estava satisfeito com ele. E quem pagou foi Uzá. Pagou pela não observância da palavra de Deus. Por não observar como Deus quer ser cultuado. Existe um
os princípios que algumas igrejas adotaram. Igrejas mais tradicionais adotam um princípio chamado princípio regulador. E existem outras igrejas que também são, igrejas tradicionais também, que usam um princípio chamado princípio normativo. O que é o princípio regulador? Deus diz como quer ser cultuado. Deus estabeleceu o padrão como quer ser adorado. Deus estabeleceu um padrão para a nossa vida, para o culto público, para o culto da igreja. Deus estabeleceu um padrão. E é assim que nós vamos viver de acordo com a sua vontade, dentro desse padrão. Esse é o princípio regulador. Deus regula o culto, Deus tem limites, Deus estabeleceu padrões para o seu culto. E o princípio normativo diz assim: o que Deus não disse, não é proibido. O que Deus não disse, não é proibido. Deus não disse nada a respeito de colocar um carro novo com bois carregando a arca. Deus não falou nada a respeito disso. Deus ele estabeleceu que o transporte da arca deveria ser com homens, uma argola numa ponta, outra argola na outra ponta, 4 pontas com argolas. A princípio, que eu me lembro vagamente, é mais ou menos assim. Um pedaço, uma vara de madeira seria atravessada ali, uma vara bem resistente, e a arca seria transportada no ombro de homens do povo de Deus. Era assim que era transportar a arca. Os homens colocaram a arca dentro, em cima de uma carroça. Aqui. Deus disse que era assim que deveria ser feito, o transportar a arca? Não. Mas olha o princípio que Davi pensou. Davi pensou num princípio normativo. O princípio normativo diz: o que Deus não disse, então provavelmente não é proibido. Então eu posso criar o que eu quiser aqui. Deus não me disse nada a respeito de... não falou nada na Bíblia a respeito de... Vou usar umas questões atuais. Células. Na Bíblia não está nada escrito a respeito de células. De G12, grupo com 12. Não está escrito nada disso na Bíblia. Mas um homem, ele teve um sonho. E é isso que eu queria muito te confrontar hoje. Não sei se você está aqui, você que nos assiste, eu queria muito te confrontar hoje. Quando você entra em alguma dessas igrejas que admitem vários mecanismos e vários meios de crescimento de igreja, porque isso é um mecanismo de crescimento de igreja, que Deus não estabeleceu, que Deus não planejou, que Deus não sonhou, que Deus não decretou. Quando você entra num lugar assim, você fica assim tranquilo quanto a isso. Porque lá em 1 João capítulo 4 está escrito que nós deveríamos ponderar sobre todos os espíritos. Nós deveríamos julgar o que nós estamos fazendo e se o que estamos fazendo está de acordo com a vontade de Deus. Quer ver comigo, rapidamente? 1 João, capítulo 4, versículo 1. Eu vou ler rapidamente aqui, eu não vou poder esperar. 1 João 4, 1. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Isso aqui está escrito em 1 João, capítulo 4, versículo 1. Um homem teve um sonho. Ele acordou e ele falou: vou formar grupo de 12 pessoas. E eu vou formar um outro nome também, MDA, Ministério dos Apóstolos. Eu vou formar células. Você viu alguma coisa disso aqui? Células, grupo dos 12, G12, MDA. Você já viu esse método de crescimento de igreja? Existe uma cartilha. Existe uma cartilha. E esse homem que criou isso, eu não lembro nem o nome dele, é um castelhano, é um homem que fala de língua espanhola.
Esse homem criou tudo isso, implantou na igreja, e muitas igrejas hoje crescem vertiginosamente por causa de um método. Deus está lá. Deus mandou estabeleceu esse método? Ou isso foi uma inovação? Um carro novo. Foi um carro novo? Então tinha um carro novo. Você acha que o Deus lá do Antigo Testamento, ele mudou tanto assim? Quanto no Novo, ele não é mais o mesmo, não. O Deus do Antigo Testamento, ele punia. Ele punia. No Novo Testamento, ele não pune. Ah, é? Olha para aquela coisa ali. Por favor, olha para aquilo. Queria que você soubesse de uma coisa. Está escrito ali, punição. Deus puniu as nossas iniquidades, as nossas maldades, as nossas perversidades ali no Calvário, no seu Filho. Só que tem mais um detalhe. Tem muitas pessoas que pensam que o Deus do Novo Testamento, ele não mata, como ele matou Uzá, aqui em capítulo 6, de 2 Samuel. Não, isso é muito antigo, isso é antiga aliança. Bom, então o que aconteceu com Ananias e Safira? E outro detalhe também, tem pessoas que pensam assim, não, mas no Novo Testamento Deus só Ananias e Safira é um caso isolado. Você já viu 1 Coríntios capítulo 11? Não precisa abrir não, nas instruções da ceia. As pessoas que estão no culto, e cultuando de qualquer maneira, participando da ceia como querem, vivendo como querem, comendo do pão dos demônios e tomando do cálice da bênção. Você acha que aqueles homens estavam bem? Não, o apóstolo Paulo disse como eles estavam. 1 Coríntios capítulo 11, as instruções da ceia, o apóstolo Paulo diz, não é à toa que há muitos entre vós, fracos, doentes e que dormem. Sabe o que significa que dorme? Fraco, doente. A pessoa enfraquece, a pessoa adoece. O que vem logo em seguida? A morte. Aquela palavra dormem ali foi uma tradução para uma assim, a Bíblia não tem erros, a palavra de Deus não tem erros, o Espírito de Deus não erra, ele é perfeito em tudo que ele faz, tudo que ele faz é perfeito. Mas os homens que traduziram, alguns deles suavizaram algumas palavras. Por exemplo, a palavra escravo, por conta da escravidão que existiu no Brasil, ela foi substituída pela palavra servo. Onde você vê a palavra servo, é escravo mesmo. É escravo mesmo. E onde você vê a palavra dormir, dormem em Jesus, é que morreram. Aqueles que morreram em Cristo serão salvos, certamente. Mas como o apóstolo Paulo disse, não é à toa que há muitos entre vós fracos, doentes e que dormem. Ele não disse que dormem em Cristo. É que estão mortos. E aí você pensa, mortos como assim? Ali não há essa especificidade, não se especificou exatamente se é uma morte literalmente física ou se é uma morte espiritual. Penso eu que as duas cabem. As duas cabem. E há pessoas que pensam que o Deus do Antigo Testamento, como ele não proibiu muitas coisas, ele não proibiu nada no Novo Testamento, a gente pode fazer o que a gente quiser na igreja. Você já percebeu que o ato de mais, como diz aqui, eu vou usar aqui a expressão que o autor, Samuel, usou aqui, o versículo 8 diz, desgostou-se Davi porque o Senhor irrompera contra Uzá. Você já viu no Novo Testamento onde é que o Senhor irrompeu? Você já viu? Onde foi? Na purificação do tempo. O Senhor irrompeu. É claro que Ananias e Safira, o Senhor irrompeu ali ao ponto de Ananias e Safira caírem aos pés do apóstolo Pedro. Por que fizeram isso? Porque queriam glória para si. Porque mentiram. Porque deixaram Satanás desiludir
Disseram que venderam um terreno por um preço, falaram que tinham dado todo o valor do terreno, mas deram parte do valor. E por que eles fizeram isso? Eles disseram, nós estamos trazendo tudo, está vendo como nós somos maravilhosos. Eles estavam invejando Barnabé. Se você ler Atos capítulo 5, você vai verificar. Barnabé era um levita que deu tudo. Levita já não tinha nada. Tudo que ele possuía pertencia ao Senhor. Não tinha herança. E ele deu até o que ele tinha como herança, ele falou, eu resolvo dar ao Senhor. Isso sim, foi uma transição da antiga para a nova aliança. Não existem mais os levitas, a tribo dos levitas. Mas eles estavam com inveja de Barnabé. E eles queriam glória para si. E eles mentem. E eles morrem. Aí você pensa, Jesus entrando no templo e vendo aquela bagunça, os homens vivendo com essa mentalidade aqui, é muito parecida com essa mentalidade do texto aqui que nós lemos aqui, essa mentalidade de princípio normativo. O que Deus não disse não é proibido. Então o que Deus não disse, não está proibido. Então vamos fazer a igreja virar um shopping. Vamos colocar um monte de barraquinha aqui vendendo. Vamos fazer a igreja virar praça de alimentação. Vamos fazer o que a gente quiser na igreja. Vamos nos vestir para o culto solene a Deus da maneira que a gente quiser. Não vamos ouvir o que o apóstolo Paulo disse para a igreja de Corinto. O culto a Deus deve ter ordem e decência. Não, o apóstolo Paulo é machista. Alguns falam que o apóstolo Paulo é machista. Foi o homem que deu... que mais abriu o culto para as mulheres foi o apóstolo Paulo e chamou ele de machista, porque ele falou havia mulheres na igreja de Éfeso que eram profetisas da deusa Diana, que queriam fazer, olha aqui que interessante, elas queriam aplicar dentro da igreja o que elas faziam no culto a Diana. Que maravilha! É assim que Deus quer o teu culto. Não, o que eu fazia lá na feitiçaria, agora eu também vou fazer dentro da igreja. Maravilhoso. Deus falou isso na Bíblia. Porque você lá na feitiçaria, você sacrificava, né? Sacrificava. Você vai sacrificar hoje? Não dá para comparar essas coisas. Eu fico vendo pessoas que parecem que têm saudade do mundo, saudade daquela época. Eu já ouvi uma pessoa dizendo, quando eu estava na feitiçaria, isso não acontecia comigo. Quando eu estava na feitiçaria, mas é óbvio que não. Quando você estava na feitiçaria, você já estava na mão do diabo. E agora o poder de Deus, o Espírito de Deus te arranca da mão do diabo e você está com saudade da feitiçaria. Olha que maravilha esse curso que nós estamos vivendo. Maravilhosamente grotesco, abominável. Será que Deus mudou tanto assim? O apóstolo Paulo não fala nada da sua própria boca. O apóstolo Paulo fala de acordo com a lei de Deus, com os padrões que Deus estabeleceu. Quando Jesus entra no templo, que ele pega aquele chicote, aquela arma, aquela era uma arma, e sai quebrando tudo, e sai jogando tudo, e declara: a casa do meu pai não é covil de salteadores. Aqui não é bagunça. Aqui você não faz o que você quer. Aqui você não coloca seus carros novos. Aqui é do jeito que eu estabeleci. Aqui é do jeito que meu pai estabeleceu. A casa do meu pai será chamada casa de oração. Oração é temor. Oração é quebrantamento. Oração é humilhação. Oração é se lançar no pó. Oração é silenciosa. Oração é um choro contido. Humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus. Vocês que têm o coração dividido, afligi-vos, lamentai e chorai. Vocês que estão vivendo em cima do muro, que estão vivendo uma indecisão com Deus, afligi-vos, lamentai e chorai. Transforme o vosso riso em pranto e a sua alegria em dor e tristeza. Humilhe-se sob a poderosa mão de Deus.
Esse é o culto a Deus. Isso é oração. Isso é temor. Isso é reverência. Isso é solenidade. O Deus vivo está procurando homens quebrantados, contritos e que tremem na palavra de Deus. Deus está procurando desses homens. Não de loucos desvarados que criam várias coisas, que inovam, que colocam seus carros novos, suas inovações, suas novidades e aplicam tudo como se Deus estivesse satisfeito. Não está. Eu queria, para a gente terminar, tem vários exemplos, a gente pode citar aqui vários exemplos. Vou citar um do Antigo e vou também para um do Novo. Saul. O que Saul fez? 1 Samuel, vamos lá rapidinho. Capítulo 15. 1 Samuel, capítulo 15. Se você, acho que você não fechou a Bíblia, vai para 1 Samuel, capítulo 15. A palavra de Deus para Saul foi a seguinte, 15:3: vai, pois, agora, e fere a Amaleque, e destrói totalmente a tudo o que tiver, e nada lhe poupes, porém matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Isso aqui foi Deus que ordenou. Foi Deus que ordenou. Isso aqui era juízo de Deus caindo sobre os amalequitas, nação inimiga do povo de Deus, nação que lutava contra Deus. Saul seria usado como um juiz de Deus para Amaleque. E a palavra foi: extermine tudo. Veja por favor o versículo 9. E Saul e o povo pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos e os cordeiros, e o melhor que havia, e não quiseram destruir totalmente. O que Deus falou? Destrói totalmente. Mas Saul queria ser um pouco melhor que Deus, queria inovar o culto, queria inovar a forma de se louvar, de se cultuar a Deus, e ele decidiu não destruir totalmente aquilo que Deus falou: destrói totalmente. Porém, toda coisa vil e desprezível destruíram. Destruíram só o que não prestava, deixaram o que prestava. Deus falou isso? Deus falou: destrói o que presta, destrói o que não presta, destrói tudo, acaba com tudo. Foi a ordem de Deus, era o juízo de Deus. Mas ele não fez isso. Versículo 14. Então disse Samuel, está acompanhando comigo? 1 Samuel 15:14. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, e um mugido de bois que ouço? Respondeu Saul: de Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para os sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Então disse Samuel a Saul: espera e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. Respondeu-lhe Saul: fala. Prosseguiu Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? E não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Porque, pois, não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel: pelo contrário, olha só, faz a coisa errada e ainda quer se justificar pelo erro. Presta atenção, pelo contrário, falou Saul, dei ouvidos à voz do Senhor e seguiu o caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas, e destruiu totalmente. Mas o povo tomou do despojo das ovelhas e bois o melhor do designado da destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra?
Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiro. Obedecer é melhor que inventar. Porque o culto a Deus é muito simples. Porque quando não é simples, a glória vai para o homem e não para Deus. Sabe o que? Olha, o 23 é muito importante. Porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, e a obstinação é como idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas tu. Só até aqui, pode levantar a sua cabeça. Esse é um exemplo do Antigo Testamento. Um homem tentou inovar o culto, Saul. Homem pequeno, que Deus fez grande no meio do povo. Pequeno no sentido de ser uma pessoa do povo, uma pessoa simplória, uma pessoa simplesmente fazer parte do povo, e Deus o escolheu no meio do povo. Apesar de ter sido o povo que o apontou, Deus confirmou e falou: pode ser esse, é esse. Saul tinha tudo para andar nos caminhos do Senhor, Saul tinha tudo para ser um excelente rei, mas ele queria ficar bem com o povo. Ele queria agradar aos homens. O culto dele colocava o homem no centro e não Deus. O culto que coloca o número de pessoas na igreja no centro é um culto pagão. O culto que que introduz na igreja metodologia de crescimento de números, que usa mecanismos humanos, que usa métodos de empreendimento. Sabia que no culto do G12 de células, as pessoas não precisam estudar, as pessoas não precisam ter conhecimento bíblico, quase nenhum, e o pré-requisito para você ser um líder de uma célula é que você seja uma pessoa assim, bem crua na palavra de Deus. Sabe o que isso significa? Isso é rebelião. Porque lá em Timóteo, o apóstolo Paulo fala para Timóteo assim: prepara, separa, instrui homens habilitados na palavra de Deus. Na célula, pode ser qualquer um. O importante é crescer. O importante é aumentar o número da célula. Se na célula, pizza e guaraná são o centro da célula, a oração é só um acréscimo. O louvor é só um acréscimo. Um chorinho, ficou bom pra caramba. Mas nada que te desafie. Nada que te leve à cruz. Nada que te leve ao pó. Nada que te leve a se negar. Nada que vá de encontro à sua vontade. Não, a gente não pode fazer isso. A gente tem que agradar o povo. Não mata tudo não. Não extermina tudo não. Deixa as ovelhas aí para o povo se alegrar oferecendo sacrifício a Deus. Eu quis agradar o povo. O que Davi quis fazer também lá? No texto que nós lemos. Quis mostrar para o povo um carro novo. Isso é interessante, né? Não, olha, Davi colocou um carro novo para a presença de Deus, para a arca de Deus. Que maravilha, está inovando. E aí Deus vai lá e acaba com a festa. E aqui Deus vem aqui no meio dessa festa que Saul promoveu, e Deus acaba com a festa de Saul também. E agora eu quero ver o que Deus faz também no Novo Testamento para a gente encerrar agora. Deus acabou com a festa na igreja de Tiatira. Apocalipse capítulo 2, por favor. E aí eu te pergunto, com esse texto aqui, será que Deus mudou? Será que Ele não pune mais ninguém? Será que Ele não corrige seus filhos? Quando o homem é entregue à sua própria imoralidade, Deus já está punindo. Apocalipse capítulo 2. Simão, olha só, beleza? Apocalipse capítulo 2, deixa a Bíblia aberta aí. Deixa a Bíblia aberta aí. Eu não vou dizer o texto, mas está lá em Romanos. Olha só o que está escrito aqui. Deixa sua Bíblia aberta em Apocalipse capítulo 2.
Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pela concupiscência de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criaturas em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas, e por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural com mulheres, inflamaram-se mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Romanos, Novo Testamento. Quando os homens se entregam entre si, quando há, meus irmãos, só o fato da gente estar discutindo o gênero significa que Deus já entregou essas pessoas. Já vou me colocar também como pecador nesse caso. Significa que nós já estamos recebendo a punição. Eu estou falando, o fato da gente discutir isso já significa que Deus já está entregando a gente na nossa punição. Discussão de ideologia de gênero, sabe o que significa? Deus entregou o Brasil à sua própria sorte. Deus entregou os homens à sua própria sorte. Sabe o que significa isso? Deus não vai punir, Ele já está punindo. Essa é a punição. Homens entregues a si mesmos, seus próprios conhecimentos, suas convicções, suas inovações. Essas igrejas já estão punidas. Essas pessoas já estão punidas. Você sabe que tem igrejas formadas por pessoas do mesmo sexo que se casam. Apocalipse 2, versículo 18. Ao anjo da igreja de Tiatira escreve estas coisas, diz o Filho de Deus. Eu não vou ler a partir daqui não. Eu quero ler sobre punição. Deus punindo. Versículo 20. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Isso aqui está acontecendo dentro da igreja de Tiatira. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Ou seja, Deus falou com uma mulher. Deus tocando na vida daquela mulher, que se intitula profetisa, que está enchendo a igreja de inovações, de novidade, que está trazendo culto pagão para dentro da igreja, porque ela provavelmente era uma profetisa lá do lado de fora, e ela quer se tornar profetisa dentro da igreja. Quando você entra para o reino, meus irmãos, dentro da igreja tem que se abaixar, mas tem que se humilhar, mas tem que estar procurando cargo não, mas tem que estar procurando título não. Essa mulher tinha um título lá do lado de fora, ela queria continuar com o título dentro da igreja. Ela tinha um título lá nos cultos pagãos, no templo pagão que ela viveu, e agora ela queria fazer a mesma coisa dentro da igreja. Inovação. Quando o culto a Deus vai mal, a igreja está morta. Eu não estou falando da igreja de Cristo não, a igreja local. Aqui a igreja local, Tiatira. Essa igreja estava morta. Veja comigo. Dele tempo para que se arrepender, versículo 22. Eis que a próstata de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos. Opa! Calma aí. O Deus do Novo Testamento mata? O Deus do Novo Testamento é igual ao Deus do Antigo? Ele nunca mudou. A questão é que o Deus do Novo Testamento puniu as nossas iniquidades em Cristo. Mas aqueles que pisam no sangue de Cristo, que ignoram a palavra de Deus, que ignoram a santidade de Cristo, que fazem o que querem na igreja, o lugar onde Cristo irrompeu em fúria, aqueles que fazem o que querem na igreja, meus irmãos, serão punidos de morte. Aqueles que desprezam o culto, aqueles que cultuam da maneira que querem, aqueles que vivem da maneira que estão querendo, estão mortos. Ainda que estejam andando, estão mortos. Deus está dizendo no versículo 23: matarei os seus filhos.
E todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda corações, mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Continue só. Versículo 24. Digo todavia aos outros, os demais de Tiatira, e tantos quantos não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e concerto de ferro dirigirás, e as reduzirás a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi do meu Pai, darei ainda às 3 da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Fique de pé. Tinha um grupo na igreja de Tiatira e tinha um outro grupo na igreja de Tiatira. Dentro de todas as igrejas tem um grupo de pessoas que estão servindo, estão honrando, se dedicam a Deus, solenemente se quebrando diante de Deus, conhece a palavra de Deus. E tem um grupo que está atrás da moda, está atrás da novidade, quer cultuar da maneira que quer, e estão mortos mesmo dentro da igreja. E o outro grupo que não deu ouvidos, que não está procurando inovações, que sabe que Deus não se atualiza, que Deus não vai se atualizar as coisas desse século. Somos nós que temos que entrar no padrão de Deus. Não Deus que tem que entrar no nosso padrão. Essas pessoas, Deus falou, conserva o que vocês têm. Conserva o que vocês têm. Estão dentro da mesma congregação. Dentro da mesma congregação. Uns mortos e outros recebendo coroa da vida, se forem fiéis até o fim. Quando o culto, e o Brasil está com o culto brasileiro, o bispo Roberto, o bispo Walter sempre diz isso, a taxa de iniquidade na nação, meu irmão, extravasa por todos os lados. A taxa de iniquidade, a taxa de pessoas, iniquidade, sabe o que é iniquidade? É quando a pessoa sabe que é pecado e continua a praticar. Isso é iniquidade. É estar deliberadamente vivendo na prática do pecado, decididamente vivendo na prática do pecado. Hebreus capítulo 10 diz, não resta mais sacrifício, nem o sacrifício de Cristo adianta, e só resta punição. Se pensarmos que o Deus do antigo que punia, não pune mais no novo, nós vamos zombar de Deus. Nós não vamos temer Deus. Nós não vamos nos humilhar diante de Deus. O povo precisa honrar a Deus. O culto a Deus tem seus padrões. Deus estabeleceu suas regras. Cristo deixou isso bem claro quando ele quebra tudo dentro do templo. Tinha um padrão no culto. Cristo ficava do lado do gasofilaço dentro da igreja. O que significa isso? Cristo acabou com o dízimo e a oferta? Ou Cristo estava vendo como os homens estavam oferecendo a Deus? Cristo não acabou com o dízimo. Cristo não acabou com a oferta. Cristo está olhando tudo que nós estamos fazendo dentro da igreja, na nossa vida particular, como templos do Espírito. Cristo está olhando o que você está fazendo com o seu corpo. Cristo está olhando como anda o seu coração, como anda o meu coração. Cristo está olhando o culto, dentro e fora, a essência e a aparência. Cristo está olhando tudo. Tudo. Se há essência, se há ordem, Cristo está olhando tudo. E eu não quero que você morra. O meu desejo não é que você morra. O meu desejo é que você seja levado e enganado por quem está dizendo, você está errando, tudo bem, pode pecar, Deus não vai te punir não. Deus não vai te corrigir não. Deus não vai entregar a você a sua própria cobiça para te punir não. Deus não vai te punir não. Não, Deus não vai fazer o que aconteceu com Ananias e Safira, Deus não vai fazer o que aconteceu em 1 Coríntios 11, Deus não vai fazer o que aconteceu, Jesus não vai fazer o que aconteceu em Tiatira, Apocalipse 2. Não, Deus vai passar a mão sempre.
Deus vai perdoar e ter misericórdia de quem estiver praticando essas coisas e quiser prostrar-se e dobrar-se e se arrepender, se converter. Deus vai ouvir. Ainda há tempo de se arrepender, mas a hora vai chegar em que a porta vai fechar. De que lado você está? Porque dentro da mesma igreja, uns foram condenados e outros foram salvos. Senhor Jesus, que a graça de Cristo, que o amor do Pai, que o consolo do Espírito permaneça sobre o seu povo agora e para sempre. Amém. Queridos irmãos, tenham um excelente almoço. À noite, às 19 horas, estaremos aqui reunidos.